Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Marcelo Didier e ajudo web designers e designers a trabalhar de maneira bem bacana, criando seu site sem programação, usando uma ferramenta muito bacana, mas nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um carrossel desse e como fazer para exportar as fatias, né? Exportar esse formato em fatia. Então o primeiro passo é a gente criar um novo documento, então eu vou em arquivo novo. Ali eu posso ter uma coisa muito legal aqui do Photoshop, eu não sei se vocês conhecem, mas acho que é bem bacana. Então aqui primeiro definir qual é a unidade de medida que a gente vai usar. Então, por exemplo, eu quero criar um carrossel de 1080 por 1080, só que eu vou colocar o máximo de imagens que eu posso ter nesse 1080. Então o primeiro passo, eu posso usar o asterisco, então eu vou colocar o asterisco e a quantidade de imagens que eu quero trabalhar e ele vai fazer o cálculo para mim. E é muito legal, assim que eu tiro, ele já faz o cálculo e aí eu vou criar. Eu não vou criar como pranchetas, eu vou criar nesse formato de 1080 por 1080 e eu posso criar num formato de 72 pixels porque a visualização ali vai ser melhor. Então, quando eu clico em criar, ele vai criar dessa forma e aí que mora o segredo. Então aqui, se essa parte de réguas não aparecer, você vai colocar Ctrl R e aí você vai ter aqui toda a parte de réguas e aí você vai colocando aqui, então eu vou colocar aqui ó, em 1080, deixa eu pôr aqui ó, 1080, deixa eu pôr assim, e aqui eu já vou ter um primeiro slide do meu carrossel, né? E aí sucessivamente eu vou fazendo essa conta. Claro, posso fazer aqui uma conta 1080 vezes 2, então eu vou saber que é 2160 para colocar ali, 2160. 160. Então vamos lá, colocar bem certinho. Outra forma que você pode fazer, que também funciona, ó, não quero mais o slide, é pegar um shape aqui, clicar nele, clica para criar ele, se você clicar sem arrastar nem nada, você põe 1080 por 1080. E aí eu vou criar esse shape aqui e vou colocar ele aqui, ó. Então, à medida que eu coloco ele na posição, aqui certinho, do meu carrossel, eu poderia também fazer esse carrossel por uma altura de 1350, tá? Não é obrigatório. E aí eu posso ir duplicando ele para que eu coloque as minhas réguas certinho. Segurando o Shift, você pode colocar a régua certinho. Ah, coloquei errado. O que eu faço? Eu venho aqui e arrasto para cá e ele já vai pegar ali na régua. E agora, fazendo isso, você vai criar, por exemplo, uma imagem ou um texto que você quer que passe de um lado para o outro e faça aquele efeito, né? Então aqui eu vou colocar um texto em branco, de um exemplo aqui, e vou colocar ele aqui, ó, tuf, deixa eu pôr aqui, ó, e eu quero que esse texto, ele amplie, ele passe de um lado para o outro. Então essa parte é bem legal para você poder criar esse formato. Então aqui eu fui, vamos supor que eu montei todos os meus slides, que nem eu tenho aqui, e aí eu vou criar os slides. Como que eu faço? Eu vou na ferramenta C, né? Você pode colocar no seu teclado, e aí você vai ir para a ferramenta de fatia. Na ferramenta de fatia, você vai colocar fatias para guias, e aí ele vai criar esses cortes, tá? Você pode usar isso para exportar logotipos dentro de uma seção, você pode exportar para fazer o carrossel, aqui como no exemplo. E aí, para exportar, você vai em arquivo, arquivo exportar, salvar para o web, o que seria o Ctrl Shift S, né? O Ctrl Shift Alt S. E aí você vai escolher. Você vai escolher onde você quer salvar. Então você vai ver aqui, ó, nesse cenário, você vai escolher onde você quer salvar. Deixa eu reduzir aqui. Para onde você quer salvar e você vai clicar em salvar. Quando você clicar em salvar, ele vai te pedir para colocar um nome. Então eu vou dar um nome de sem título e vou salvar aqui. Vamos ver o que ele vai acontecer. Aviso, para salvar o web, tarará, ok. Não tem problema. E aí quando eu pegar na minha pasta, ali de downloads, deixa eu pegar ela aqui nos downloads, você vai ver que na minha imagem eu vou ter essas imagens já exportadas aqui nesse formato. Então olha que legal. Já fica a imagem no formato, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a janela. Já fica a imagem no formato legal e você pode ver que ele fica no corte certinho e quando você for publicar, ele acontece. Por que essa imagem aqui está tão grandona, né? Essa imagem aqui, só para esclarecer, é essa imagem toda aqui que a gente não terminou de fatiar, tá? Se você ver no meu outro já fatiado, já exportado, você tem ali dentro já todas as fatias, deixa eu ajustar aqui para você ver também, já tenho todas as fatias
ali certinhas. Então eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui, ó, e eu vou descendo aqui, ó, já tenho todas as fatias certinhas, por exemplo, para mostrar o site, para mostrar um processo ali de criação de site. Então olha como que fica legal quando você pode usar dessa forma. Primeiro, nesse formato fica muito mais leve de você administrar e criar. E segundo, fica muito mais fácil. Espero ter te ajudado e qualquer dúvida que você tiver, já deixa aqui nos comentários. Agradeço muito o seu view. E é isso. Valeu!